E agora, meus queridos, nós vamos seguir corrigindo essa redação dentro de uma perspectiva do seu conteúdo, né? O conteúdo que vale 50%, gente, da nota da discursiva da FCC. E vocês viram que esse valor não é sozinho. O que se analisa em conteúdo? Vamos aí lembrar em conteúdo o que a banca vai exigir de nós. São 3 quesitos: A, né, quesito B e quesito C. Eu vou falar por linhas gerais, mas você pode olhar qualquer edital da FCC que você vai encontrar exatamente o que eu estou querendo dizer aqui. Em conteúdo, o primeiro objeto de análise do examinador é a sua perspectiva enquanto escritor, tá certo? Adotada para você tratar o tema, tá? A sua perspectiva diante do, do tema, diante do tema. Ou seja, a forma como você recorta o tema. O segundo elemento que eles vão analisar é a sua capacidade, atenção, hein? Capacidade, não é? De expor argumentos com senso crítico, a sua capacidade argumentativa baseada em senso crítico. Então não é senso comum, ou seja, eu não posso trabalhar com questões muito óbvias, porque a banca não quer. Questões óbvias, elas são para todo mundo, não tem vaga para todo mundo, tem vaga para poucas pessoas, então ela adota o critério, né, naturalmente, que ela julga que vai ser mais seletivo. E depois nós temos o quê? Os itens de clareza, coerência, né? No encadeamento da discursiva, encadeamento. Você vai guardar essa expressão aqui, encadeamento, tá bom? Bom, vamos então pensar, não é, como que a gente pode julgar um conteúdo. Eu quero mostrar para você o comportamento do examinador. Mas antes disso, o que eu trouxe aqui? Um esqueminha de estruturação. Por exemplo, no curso vocês vão ver vários esquemas que vão lembrar mais ou menos essa estruturação básica, né? Mas você pode partir delas. Gente, vamos lá. Quando você vai introduzir o assunto, o tema não pode sair da sua vista de modo algum. O que eu quero dizer? Em concurso público, a precisão temática ela vamos dizer assim, um requisito de ordem. Inclusive faz parte da redação oficial como atributo textual de qualidade. Então a gente não pode deixar de retomar o tema de algum modo. Mas ele tem que estar em que parte da redação? Principalmente na introdução. Não pode deixar de figurar ali. Existem várias formas de você introduzir um texto. Várias. Né? Conforme eu disse na minha correção anterior, na minha dica anterior, né? Você pode... Eu vou citar 3 grandes formas de você introduzir um texto. Existem várias. Uma, você pode começar acoplando o seu posicionamento juntamente com o tema. Ou seja, é o ponto de vista de quem escreve pronto. Então aqui você pode já começar do seu próprio posicionamento diante do tema. Naturalmente aqui você está cumprindo, né? Vamos ver, você já está cumprindo, começando a cumprir a perspectiva adotada no tema, que é o primeiro quesito de conteúdo, tá certo? Seu posicionamento. Você pode também começar uma discursiva a partir de um conceito, né? E aí eu já expliquei para vocês qual a implicação de você trabalhar com o conceito, vai ter uma implicação sobre a sua argumentação, né? E esse conceito vai ter que ser seguido do seu posicionamento, tá bom? Por quê? Porque o conceito pode ser para você rechaçar ou para você concordar. Você pode rechaçar o conceito e concordar com ele. Tranquilo até aí? E você pode começar também a sua redação a partir do acordo. O que é o acordo? O acordo é o senso comum. É aquilo, certo? De que ninguém discorda, tá? E aí você vai trazer o quê? O seu posicionamento para, naturalmente, quebrar o acordo, tá bom? Ou para indicar um lado bem em relação a ele. Tão logo você fez esse início, né, essa quadratura textual, você já vai ter que delimitar na própria introdução os caminhos que você quer dar para a sua discursiva. Eles precisam trazer para o examinador tudo com bastante clareza e com coerência, certo? Porque a partir daqui o examinador ainda não tem como julgar o quesito B, que é a capacidade, não é?
de argumentação e de senso crítico. Ele ainda não tem condições de julgar, você ainda não está argumentando, mas ele já começa a observar a clareza, a coerência e o encadeamento da redação. Já começa aqui. Como assim delimitar, Júnior? Você pode me trazer, por exemplo, um conjunto de causas. Uma causa 1 para este problema, uma causa 2, uma causa 3. Ou trazer consequência 1, consequência 2, consequência 3. Ou trazer causa e consequência, duas causas, duas consequências. Né? Naturalmente, elas precisam ter relação entre si. O que não é legal é você sair misturando, né? Você trabalhar uma causa, uma consequência que não tem relação com essa causa e depois uma solução, do nada. Então, gente, texto não é só sair psicografando. No texto você precisa, tá certo? Você precisa realmente programar as coisas. E aqui, então vamos ver como é que foi feita essa introdução, se ela cumpre esses dois quesitos, quesito A, que é a perspectiva adotada no tratamento do tema, e o quesito C, que é a consistência dos argumentos, a clareza e a coerência no encadeamento desses argumentos. Vejamos o tema: ideal de sociedade em contraposição ao respeito à diversidade. Então vamos lá para a nossa introdução mais uma vez. O ideal de sociedade associa-se à ideia de Durkheim sobre a noção de consciência coletiva, o que consiste na ação dos indivíduos para o benefício de um coletivo social, ou seja, para um todo social. Então tenho aqui ideal de sociedade, cumprindo o princípio da precisão, que é exigido em concurso público, associa-se à ideia de Durkheim. Então essa ideia, como eu já disse para vocês, ela não é do autor, ela é do Durkheim, ou seja, esse autor trouxe para mim um conceito, ele começou a partir de um conceito. Tal ideal, ideal de sociedade, no entanto, diverge do respeito à diversidade, precisão novamente. Então aqui apareceu o ponto de vista do autor. Porque desconsidera vou colocar as aqui, tá? As singularidades, cria estereótipos e impede a negociação de direitos. Então veja que ele vai trazer para mim, gente, 3 elementos, tá certo? Que são reflexo exatamente desse desrespeito, né? Esse ideal de sociedade, o que ele faz? O que ele gera como problema para mim? O que ele me traz como consequência? Desconsiderar as singularidades, criar estereótipos e impedir negociação de direitos. Então, quando o aluno faz isso aqui, ele já vai criar uma situação para nós de cumprimento, anúncio de que ele vai cumprir o item C, clareza e coerência na construção da argumentação. Clareza porque ele já dita para o examinador qual vai ser o caminho que ele vai adotar, então a redação começa a ficar bem clara para o examinador, não é? E ele já traz também coerência. Por que traz coerência? Porque trata aí de 3 aspectos consecutivos, aspectos de consequência desse ideal, essa cultura do ideal de sociedade. Perfeito? Então, aqui está o nosso autor. Vamos ver se ele vai cumprir o encadeamento. O que é o encadeamento? Encadeamento é um assunto extenso, mas aqui já dá para você ter uma noção do que é encadeamento. Encadeamento tem a ver com ordem e com ligação das partes do texto. Como eu disse para vocês, a introdução é um grande mapa para o desenvolvimento. Então, eu penso que as singularidades apontadas aqui como elemento número 1, elas precisam ser tratadas neste parágrafo aqui, tá? Penso que os estereótipos precisarão ser adotados neste parágrafo aqui. E o impedimento do acesso a direitos neste parágrafo aqui. Veja que aqui eu já consigo identificar a palavra-chave, singularidade, estereótipo, né? E não reconhecimento de direitos. Ou seja, está muito claro para o examinador que este candidato consegue manter a ordem e traz clareza, traz bom encadeamento, pelo menos na chamada macroestrutura, estrutura maior da discursiva. Perfeito? Vamos ver agora se este redator vai cumprir a cerejinha do bolo, que é a capacidade de argumentação e senso crítico. A gente até começou a falar um pouquinho sobre isso, não é? Aqui eu disse para vocês, olha, quando eu estava dando aula para vocês sobre estrutura, eu falei,
Esse candidato, ele quis montar uma redação a partir de um conceito que vem de Durkheim, e ele quis, na verdade, desconstruir esse conceito. Ora, para desconstruir esse conceito, ele vai ter que pensar a sua argumentação. Então, ele parte de uma argumentação número 1 para construir a sua contra-argumentação conforme cada argumento que ele trouxe. Ele precisa comprovar todos. Então, ele vai orbitando aqui no mesmo campo. Olha só, para comprovar como essa argumentação ela nasce de um conceito, nasce de uma estratégia argumentativa de autoridade, espera-se que aqui eu tenha argumentos também de autoridade, pelo menos um, tá? Pelo menos um. Nós vamos ver que ele vai colocar o Charles Taylor aqui, que a gente estuda no curso, né? Então aqui vamos ter o Charles Taylor, argumento de autoridade. Vamos ter Edward Said aqui como também argumento de autoridade. E por último teremos os números, como o chamado argumento de prova concreta, é chave de ouro, fecha muito bem a discursiva. Perfeito? E aí, gente, o que tem que passar para o examinador? Né? Tem que passar não só a seletividade dessa argumentação, então o aluno demonstra que ele tem senso crítico, ele tem percepção do jogo argumentativo, mas ele precisa ser convincente. E aí já é o estudo do conteúdo, né? Que você precisa de uma condução, se você não lê muito, então você precisa de um fio condutor, o curso ele traz isso, né? Essa ideia de você amadurecer, tá certo? Os conceitos, entender, por exemplo, conforme nós mostramos aqui no material, né, dentro do nosso curso, que um Charles Taylor, por exemplo, aqui a gente trouxe, né? Você está falando em diversidade sociocultural, respeito à diversidade. O Charles Taylor, ele fala o quanto isso pode ser alcançado na esfera pública, tá certo? Quanto que a esfera pública, ela pode, por meio dos seus poderes e instituições, ela pode promover uma política não de igualdade, porque ele vai falar, olha, essa ideia de igualdade, essa ideia de ideal das coisas, não é uma ideia que na realidade dá certo, ela gera muitos conflitos. O legal mesmo é a gente fazer o quê? Fazer uma adaptação. Criar uma política de reconhecimento, tá certo? Das diferenças e criar adaptações. O aluno vai trazer isso para a redação, certo? Depois ele vai falar de Edward Said, para falar dos estereótipos. E a melhor teoria, por quê? Edward Said tem um livrinho muito famoso chamado Orientalismo, e que ele vai mostrar como que o Ocidente enxerga o Oriente, ou seja, como que o Ocidente constrói uma visão do Oriente que muitas vezes não é uma realidade, ou seja, uma visão estereotipada. Então, ótimo exemplo, não precisa de você criar uma tese sobre Edward Said, não é isso, basta encaixar. A partir do momento que você sabe, basta você encaixar, tudo bem? E por fim, a gente viu que o nosso redator vai bater em Jürgen Habermas, não é? Que é o filósofo alemão, que vai falar o seguinte, ele vai trazer uma solução para todos esses conflitos, os conflitos da diversidade. Ele fala, olha, a gente não pode também ficar atrelado a pensar que tudo é dominação, né? O que a gente precisa? A gente precisa conversar. Então, Habermas tem a teoria da ação comunicativa. Conversar para se chegar num consenso de interesses, mas conversar colocando as cartas na mesa, ou seja, de uma forma clara, para que o outro possa entender, não é verdadeira, sincera, falando se tem como fazer essa política ou não, não é? Tem dinheiro, não tem? Jogar a sinceridade e legitimar, mostrar o contexto disso. É legítimo que se faça isso, a lei me permite, não é? A Constituição permite isso daí. Então é isso que ele traz. Então, quem criou esse texto aqui, e a partir desse texto, não é? Eu chamo a atenção de vocês, criou essa estrutura que a gente fez uma adaptação bacana dela. Qual foi a questão que a gente viu aqui? A pessoa soube conduzir muito bem os seus dados, não é? As peças que tinha, assim, o seu jogo de tabuleiro. Porque, veja só, preliminarmente, cabe discernir que o ideal de sociedade não reflete a singularidade dos seus indivíduos, né? Ou seja, a sociedade não trabalha com as identidades, ela trabalha muitas vezes com uma noção de um todo. E aí, como esse aluno está dizendo que ela não trabalha, ele vai o quê? Ele vai a Charles Taylor, dizendo que, muitas vezes, essa teoria da igual dignidade, ou seja, de você tratar as pessoas dentro de uma igualdade, é um discurso que
quebra a identidade das pessoas. É um discurso que traz consigo uma visão de dominação. Olha, é assim que todo mundo é e pronto, essa política vai ser assim. Então, ela é impeditiva de você criar o quê? Criar políticas específicas, por exemplo, para gênero, para raça, para correção de desigualdades históricas. Então, é isso que chama a sua atenção, não é? E depois, este aluno, quando vai falar dos estereótipos, muito bem, vai lá em Eduard Said, não é? Falando exatamente, olha, essa compreensão de igualdade geral fere o respeito à diversidade, porque se disseminam visões estereotipadas do outro. Qual o melhor exemplo que ele achou? Eduardo Said e seu orientalismo. Né? Então ele diz, ó, ao estudar modelos de compreensão que o Ocidente tem do Oriente, Said, por exemplo, né, demonstra como a construção desse estereótipo serve à pretensão de você subjugar a outra cultura, né? E aí a islamofobia é o aspecto reducionista dessa subjugação, o aspecto reducionista mais claro dessa subjugação, né? Então, quer dizer, eu olho para o oriental e dito para ele aquilo que eu enxergo no espelho e não o que ele de fato é. Muitas vezes eu quero diminuí-lo, entender que ele é sempre terrorista, que ele é isso, que ele é de uma cultura inferior. Então é isso que ele mostrou aqui. E a questão, né, vamos dizer assim, do não reconhecimento de direitos, aqui a gente já partiu para a adoção de exemplos, tá certo? A gente vai ver aqui adoção de exemplo, não, adoção de prova concreta, que é a base da argumentação construída por números. Mas eu sempre digo, gente, dentro de uma validade de coerência, né? Os números precisam repetir aquilo que é coerente. Não adianta você criar números. O ideal é que você tenha alguma leitura ou tenha um caderno que você anote números interessantes ligados a grupos de exclusão, desemprego, número de acesso à internet, número de acesso a curso superior, porque são números sociais. São esses números que cedo ou tarde você vai usar em qualquer redação para concurso público, tá bom? Então veja que isso foi adotado de uma forma bastante interessante. E aqui veio a solução por meio de Habermas, né? Dizendo que a solução para todo esse conjunto de fatores é a proposta do diálogo, tá certo? Mas é um diálogo que tem que ser feito de que forma? Um diálogo que não tende a dominar as pessoas, mas aproximar-se das diferenças de forma inteligente e dentro de uma verdade, tá bom? De forma inteligível, né? Na verdade, e dentro de uma verdade. Então, gente, essa é a construção de conteúdo. É claro que no curso a gente estuda como, nós estudamos esses conceitos e etc, para que você possa cada vez mais aí trabalhar dentro de um conjunto significativo de uma redação que possa te aprovar em concurso público, tá bom? Beijo grande para vocês, até o nosso próximo encontro.